dirige o Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aí, antes do senhor pregar, nós temos mais uma coisa para o senhor, pastor, é uma palavra de Deus que vai aparecer aqui agora. Ai, assim eu aprendi. Pastora Sandra, Então eu mandei chamar você logo. E você fez muito bem em vir, graças a Deus. Ô pastor, no dia do seu aniversário o senhor veio, né? Agora estamos todos reunidos aqui na presença de quem? Prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Amém. Meu Deus, obrigado, pastora. Aplauda Jesus, amados. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Jacede, paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Esse é o mimo mais fofo que eu ganhei do dia. Meu Deus do céu. É que não tem nem como mostrar na câmera, mas olha aqui, amor. Vai sobrar nada quando chegar em casa. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. O Jacede está no coração. É um dos jovens mais espetaculares do país. Deus realmente tem feito grandes coisas através de vocês. E haverá uma maior extensão de Deus no caminhar de vocês. Grande será o que Deus fará. Muito obrigado. Eu quero pedir para vocês abrir a Bíblia, livro de Levítico. Vocês gostam de Bíblia, irmão? Quem está no retorno hoje, quem está no som, está caprichando. Meu Deus, varão, está muito bonito aqui em cima. Eu já estou rouco, vou pregar de madrugada ainda. E estou me sentindo no céu. Aleluia. Abra a sua Bíblia e vou pedir para projetar para mim. Levítico capítulo 21 e versículo 18. Levítico capítulo 21 e versículo 18. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você crê que Deus vai falar? Amém. Comigo a minha esposa está assistindo, eu acredito que esteja. Meu amor, eu te amo, obrigado por estar assistindo. E vai intercedendo. Vamos lá. Levítico capítulo 21 e versículo 18. Eu vou ler na tela para acompanhar com todos aqui. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Próximo texto. Ou o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou corcunda, né? Ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Amém? Amém? Agora olha para esse vizinho aí e fala assim: eu não entendi nada. Toma teu assento e dá glória a Deus. É para isso que eu estou aqui. Meus pais estão aqui, minha mãe, meu pai, até minha sobrinha, que eu vou trazer para o Jacede. O Jacede vai tratar bem aquela pessoinha ali. Vai ser tremendo. Amém? Eu sei que vocês amam a palavra de Deus e por esse motivo, creio eu, que vão estar muito atentos ao que Deus vai falar. Já preguei essa mensagem aqui uma única vez, faz bastante tempo. Isso aqui queimou no meu espírito mais uma vez. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de repetir mensagens, justamente quando entendo que algumas mensagens ela tem aquela característica de carta. Até hoje nós lemos as cartas de Paulo e ainda advertimos, doutrinamos a igreja com base em cartas, naquilo que ele disse, naquilo que ele afirmou. E algumas mensagens que Deus dá para a gente, elas possuem esse teor de carta, que se você não repetir, ela não molda o caráter das pessoas. Então é necessário repetir algumas coisas, mas eu tenho certeza, eu preguei numa manhã, então acho que a maioria não estava aqui. Então vai ser novo para você. Levítico capítulo 21 é um livro e um capítulo extremamente forte. É um texto que muito realmente conduz o crente a uma vida de responsabilidade. E a responsabilidade na fé
é uma questão, um assunto que os crentes não gostam muito. Esta palavra não mexe tanto com a gente evita essa palavra, responsabilidade. Mas o Senhor vai nos conduzir ao entendimento, à revelação, para termos uma vida de responsabilidade quanto ao teor do que nos está sendo dado esta noite aqui, por meio desse texto. O livro de Levítico é um livro pouco lido. Quem aqui já leu o livro de Levítico inteiro e entendeu tudo? Os crentes nem ousam levantar a mão. O livro de Levítico é um livro que eu dou aula dele. É o livro mais importante da Bíblia. Entre todos os importantes, Levítico se destaca. No Novo Testamento ele é citado cerca de 60%. Jesus citou ele, João citou ele, Paulo citou ele, Pedro citou ele, João citou ele. Todos estes homens importantes, eu estou perdendo o retorno, não sei o que está acontecendo, mas está alguma coisa acontecendo, mas tudo bem. O livro é extremamente importante por causa do que ele carrega. A doutrina dos sacrifícios, a doutrina do sangue, a doutrina das ofertas. Só neste livro temos mais de 25 ofertas, tipos de ofertas. Esse livro possui um poder tremendo quando analisado e estudado. O capítulo 21 é um capítulo forte porque está falando sobre os sacerdotes de Deus. O livro de Levítico ele está incluído nos 5 livros do Pentateuco, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estes nomes são os nomes que a gente conhece no português. No hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. São 5 nomes que, se você uni-los, vai montar uma frase de impacto, uma frase de poder. Olha só, Bereshit é o primeiro livro da Bíblia, e todos esses livros, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles possuem esse nome por causa da primeira palavra que aparece no primeiro capítulo do livro. O primeiro capítulo e a primeira palavra que aparece é o nome do livro. E nós temos o livro de Gênesis, em princípio. No caso de Êxodo, estes são os nomes. No caso de Levítico, e chamou. No caso de Bamidbar, no deserto. E Deuteronômio, que é o Devarim, palavras. Aí você une, vai ficar Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Unindo todos os nomes, fica no princípio. Estes foram os nomes que Deus chamou no deserto para ouvirem estas palavras. Porque o deserto é um lugar que Deus gosta muito de ensinar. É um lugar que Deus tira do nosso ângulo ou do nosso campo de visualização todas as distrações. E quando Deus remove as distrações, é mais fácil para guardarmos aquilo que Ele está falando. É por esse motivo que Deus nos coloca em desertos. É por esse motivo que Deus precisa te colocar no deserto. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, está escrito que Deus colocou Israel no deserto para saber o que havia no coração deles. É uma forma de discipliná-los. E disciplina não no modo pejorativo de se pensar, mas disciplina no modo mais pleno, perfeito de se citar. Deus disciplina para aperfeiçoar. Deus disciplina para dar riquezas interiores àqueles a quem Ele está priorizando ou melhorando nesse deserto. Ele deixa o povo no deserto para que no deserto eles ouçam palavras poderosas que sejam capazes de moldar quem eles precisam ser. O livro de Levítico, nos primeiros instantes, fala sobre as leis de Deus direcionadas ao povo. Porém, o livro de Levítico, ele tem mais um teor de regra para os sacerdotes. É por isso que o livro já começa assim: e chamou Deus. O nome do livro é E chamou. Eu preciso que você olhe para alguém e diga: e Deus chamou. Melhor isso aí, diga: Deus chamou você. Repita mais uma vez para ele entender. O que você entende com esta pequena expressão? Deus chamou você. Não é qualquer pessoa que te chamou.
Deus te chamou, o Criador de tudo te chamou. Se Ele te chamou, significa também que Ele confiou a você coisas preciosas que só Ele poderia entregar, e que no final de tudo só Ele vai poder cobrar o resultado final da sua administração quanto àquilo que Ele colocou na sua mão. Ou seja, Ele está confiando a nós algo extremamente forte, da qual Ele acredita. É a gente que não acredita, mas Ele acredita tanto no potencial que Ele mesmo plantou em nosso interior, que é capaz de multiplicar tudo aquilo que foi posto em nós. O capítulo 21 é mais um capítulo em que Deus chama sacerdotes para a responsabilidade. E permita-me fazer uma pequena aplicação sobre esta questão sacerdotal, porque segundo a palavra de Deus, na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 8, Pedro deixa claríssimo a questão de que somos sacerdotes levantados por Deus, comprados pelo sangue de Jesus, e sendo Jesus o sacerdote mor ou primaz, Ele fez de nós sacerdotes auxiliares, segundo o versículo 8 e 9. Lá no livro do Apocalipse capítulo 5, está escrito que Deus constituiu nós como reis e sacerdotes na terra. Isto implica que Deus, quando olha para nós, Ele vê em nós a mesma qualidade da qual cobrou nos homens que escolhera da tribo de Levi no Velho Testamento. O que é sacerdote? A palavra sacerdote vem do hebraico kohen, e a palavra kohen significa aquele que media, aquele que conecta, aquele que faz pontes. Sacerdote é aquele que media o relacionamento entre, pelo menos no Antigo Testamento, o povo e Deus. Se um sacerdote está no meio do povo, Deus está no meio do povo. Aquilo que Deus quer fazer no meio do povo, Ele visita o sacerdote para que o sacerdote faça essa mediação, essa conexão entre o povo e o Deus que quer fazer alguma coisa no povo. Então o sacerdote é isso, Cohen, aquele que vai conectar. Porque Deus nos definiu como igreja, como sacerdotes no mundo? Porque Jesus disse que somos luz, sal da terra e luz do mundo. Porque é por meio daquilo que carregamos e é por meio daquilo que somos em Jesus que conseguimos fazer a ponte entre o incrédulo e o Deus que quer se revelar a eles. É por meio daquilo que temos. Lembrando aqui a palavra da jovem que subiu aqui e brilhantemente deu um tema para o seu devocional. E olha isso, qual foi o tema mesmo? Grita aí, grita aí. Grita mais forte. Cuidado, tem alguém te observando. Olhe para alguém e diga isso: tem alguém te observando. E esse detalhe a gente não gosta de tocar. Por exemplo, a gente até fala uau, quando ela dá o título a gente fica uau, top, eita, fala a Deus. A gente gosta, não é? Só que na maioria das vezes que nós comentamos algo assim, é para tirar de nós a responsabilidade daquilo que foi dito. Geralmente quando os crentes começam, fala Deus, é mais pá do que enxada. Está tentando jogar a palavra para alguém que talvez nem está no culto para se defender, não é? Porque a gente não gosta de trazer para nós a responsabilidade. Mas olha que tema impressionante. Cuidado, você está sendo observado. Pastor, eu não quero ser observado. Não deveria ter aceito a fé, não deveria ser do evangelho, não deveria ter recebido o Espírito Santo para começo de conversa. Porque a questão aqui não é se estão te observando, a questão aqui é que você deve ser observado. Eu vou repetir: você deve ser observado. Por qual motivo? Porque você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus. Significa dizer que Deus decidiu se estender através de ti. Então Ele diz: sou cabeça e você é o corpo. Quando vocês se unem, você é o corpo, você é a parte visível do Deus invisível. Quem olha para você precisa encontrar Deus. Como eu já disse aqui em um momento muito tempo atrás, que as pessoas do mundo, elas
pessoas não encontram tempo para ler a Bíblia, para escutar a Escritura, entender o seu sentido e vivê-la. Até porque Jesus disse que o Espírito Santo é os santos quem recebe, e o mundo não pode receber, o mundo não crê e nem pode receber o Espírito Santo, mas nós recebemos o Espírito Santo, e por nós termos recebido o Espírito Santo decidiu nos fazer como pontes, em que aqueles que não conhecem a graça passarão a conhecer a partir da conexão que farão com você. A partir do momento que eles entenderem, eles vão chegar à revelação, com certeza vão. Eu não estou dizendo que Deus está limitado a mim ou a você, que Ele está limitado ao nosso entendimento, intelecto, formação ou o nosso tempo de igreja. Deus não é limitado a nós, compreende isso? Ele não está limitado a quem somos, até porque em Atos capítulo 9, Ele salva Paulo sem a intervenção da igreja, sem Pedro pregar, sem a igreja pregar, Ele está salvando Paulo, independente se ele precisa de mim ou não. Ele decidiu contar comigo e contigo. Ele disse: eu não preciso de você, mas eu decidi fazer de você uma extensão de quem sou, e você será a parte visível da parte invisível minha, e por isso eu vou conectar você a mim, a fim de que todos saibam quem sou eu, através do que eu já construí de mim no seu interior. Olhe para alguém, por favor, e diga para essa pessoa: você precisa ser observado. Eu cresci, olha para cá, eu cresci ouvindo uma frase que no começo da fé fazia todo sentido. Fazia sentido. Quando você não tem muito conhecimento, faz sentido você ouvir algumas coisas no púlpito, né? E eu cresci ouvindo uma frase assim, ó: pastores, pregadores, pastores de igreja que subia no púlpito dizendo assim: não olhe para mim, até porque se você olhar para mim, eu sou falho, sou pecador, sou humano. Se você olhar para mim, você desvia, você sai da igreja, você fica fraco. Então olha para Jesus. Quando uma pessoa queria sair de uma igreja por causa de uma situação vexatória, difícil, porque não teve um bom relacionamento com a liderança, um bom relacionamento com as pessoas, aí elas começaram a fazer ligação, mandar mensagem no WhatsApp. A gente ia na casa delas, e qual era o mantra, né? Qual era a palavra que a gente liberava para elas? Não sai não, olha para Jesus. O ser humano falha, né? O pastor não é perfeito, você não precisa sair, olha para Jesus. Agora eu vou perguntar, porque depois que a gente cresce em entendimento, a gente começa a questionar algumas coisas que disseram para nós, porque na maioria das vezes a gente só repete coisas que a gente acha que é verdade, não porque estudou aquilo, não porque leu aquilo, mas porque ouviu durante muito tempo. E como diz a psicanálise, quando você repete muito uma coisa, sendo ela uma mentira, ela vai passar a ser verdade na sua consciência pelo muito dizer. Aí eu comecei a questionar: como é que eu não vou olhar para o pastor, para o crente, para o homem de Deus, porque ele é falho? Eu tenho que olhar para Jesus para permanecer. Mas quem é a parte visível do Deus invisível? Eu percebi que na maioria das vezes que a gente repetia a frase "não olha para mim, olha para Jesus", era uma forma de eu anular a minha responsabilidade tal que a Bíblia diz que eu tenho que cumprir. Deus, Ele diz o contrário. Você não tem que dizer às pessoas que elas não devem te observar, porque você vai quebrar a expectativa delas. Pelo contrário, leia a Bíblia. Paulo diz: imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo. O que ele está dizendo é: olhe para a minha cara, observe a minha conduta, julguem o meu comportamento. Se vocês não se converterem e não amadurecerem por aquilo que eu sou, então eu não sou verdadeiramente um servo de Deus. Mas se eu sou um servo de Deus, olha para mim, ouçam minhas palavras, acompanhem a minha vida, e vocês ficarão mais perto de Deus do que possam imaginar. Você pode pela terceira vez olhar para alguém e dizer: observe a minha vida? Amém ou não amém? O capítulo 21 era uma forma de Deus falar aos sacerdotes que eles estavam sendo observados o tempo todo. E olha como o versículo 18 começa. Não sei se você pode deixar projetado. Alguém pode? Já está. Perdão. Tá? Então só observe isso. Deixou projetado. O versículo 18 começa assim: pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego, coxo.
Ok, mais um texto atrás, tem como voltar? Olha lá, 17, isso. Falarão dizendo: ninguém da tua semente, das tuas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Repita comigo: ninguém com alguma deformidade se chegará para oferecer o pão de Deus. Que pão é esse que Deus está falando, Arão? É o pão da preposição que fica numa mesa ao lado direito, dentro do lugar santo, no santuário de Deus, ali no tabernáculo. Quando se passa o primeiro véu, você entra no lugar onde há 3 móveis. Um deles é todo de ouro maciço e os outros 2 são de ouro junto com a cássia. A mesa da proposição é o primeiro móvel com quem você se depara ao lado direito. Esse móvel é uma mesa feita de madeira de acácia, revestida de ouro por fora. Em cima desta mesa tem 12 pães, que são chamadas pães da proposição. Esses pães são trocados todos os dias, ok? Todos os dias, e são ázimos. Eles precisam ser ázimos para representar a integridade do pão. É claro que é um símbolo, um apontamento profético, porque pão ázimo já remete-nos à ideia de que está falando de Jesus. Jesus é o pão ázimo partido. Jesus é o pão sem fermento, pão sem pecado. Então você já conseguiu compreender a tipologia. Aqueles pães representam Jesus Cristo. O número 12 representa a tribo de Israel, assim como na numerologia bíblica significa governo, aponta para governo. O que Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu não quero que ninguém da semente de Arão, e vale lembrar que semente de Arão aqui é todos aqueles que têm a legalidade de tornarem-se sacerdotes, por serem da tribo de Levi e descendência de Arão. Todos que vêm podem servir o altar, vestir o éfode, não ter direito à terra e servir a Deus no santuário. Todos eles tinham direito, só que Deus disse assim: pode ser da mesma descendência, pode vir da mesma genealogia, porém, se houver alguma deformidade, das quais citarei aqui, ele não pode se chegar ao altar de Deus e oferecer o pão. Isso aqui é extraordinário. Eu quero que você faça jus ao que eu estou pregando e interprete bem as minhas palavras. Aqui nós iremos citar algumas deformidades que literalmente são físicas, ok? Elas são físicas, mas todo bom leitor e estudioso do livro de Levítico precisa transicionar o livro. Nós não podemos aplicar literalmente o que está aqui na nova aliança, porque na nova aliança o Senhor, pela graça, nivela a todos. Então o coxo vai ter o mesmo valor no quesito graça daquele que é perfeito, daquele que pelo menos tem seus membros perfeitos. Neste caso, o Senhor nivela pela graça. A aplicação no livro de Levítico é uma aplicação espiritual, e é aqui que eu começo a pregar, porque o Senhor está nos dando uma forma de entender o que Ele quer de nós. Transicione o livro para o novo pacto, e você não vai definir as deformidades numa condição literal, mas vai definir as deformidades numa condição espiritual. Olha isso: ninguém se chegará com deformidade ou com alguma falta para apresentar o pão do seu Deus no altar. Aqui eu já tenho a primeira aplicação e revelação ao teu coração. Você está preparado? Está preparado? Comece aqui. Porque o sacerdote não pode ter deformidade para apresentar o pão do seu Deus? O pão fala de Jesus, tipifica Jesus, representa Jesus. Sendo assim, o sacerdote que faz a conexão, a mediação entre o povo e Deus, precisa ser para
parecido com o pão que apresenta. E se não for parecido com o pão que apresenta, ele não pode servir o pão, porque não está adequado para apresentá-lo. Mais do que apresentar o pão é se parecer com o pão. Alguém está me ouvindo? Diz amém. O pão é íntegro e não tem nenhuma deformidade. É por isso que ele é ázimo. Ele não tem nenhum tipo de deformidade. Aquele que apresenta o pão precisa estar parecido com o pão. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, nesse tratado, os crentes em Cristo pela primeira vez foram chamados de cristãos. Repita comigo: cristãos. Mais uma vez, cristãos. A palavra cristãos na sua etimologia significa pequenos cristos, pessoas que andam como, falam como, agem como, elas conseguem imitar cada atitude de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo, que conduz o homem a ser como Cristo, pequenos cristos. Basicamente, o que o Espírito Santo está falando nesta casa é que quanto mais parecido com o pão eu for, mais autoridade eu tenho quando abro a boca para falar do mesmo. Quanto mais parecido com o pão eu for, mais autoridade eu tenho para transitar na fé. Mas quanto menos com ele eu pareço, menos autoridade tenho. É por isso que o evangelho é muito respeitado por muita gente, porque falamos do pão certo com a vida errada, falamos do Cristo certo com uma conduta que não fala a mesma coisa. A primeira coisa que Deus quer fazer conosco na noite de hoje é nos conduzir a se parecer. Primeiro, antes de pregar, antes de sair, antes de anunciar, primeiro Ele vai fazer você sentar. Ele vai começar a mexer nas tuas entranhas, Ele vai mexer no seu interior e vai te conduzir a se parecer o máximo com Ele, porque quanto mais você se parecer com Ele, mais autoridade você tem. Olha para cá, porque será que em Atos dos Apóstolos capítulo 19, aqueles 7 moços tentaram expulsar um demônio, não conseguiram, usaram o nome certo, a referência certa, e o demônio ainda diz: Jesus conheço, Paulo também conheço, mas vocês, quem são vocês? É gente que está apresentando o pão certo, mas não se parece com o pão, ao ponto que um demônio questiona: quem são vocês? Que autoridade vocês têm para me tirar daqui? Hoje Deus vai envergonhar esses demônios que perseguiram você até hoje. Vai, porque hoje o pão se manifestou através do Espírito Santo e Ele vai te conduzir a quebrar as deformidades hoje. Meu Deus, você pode pegar na mão de alguém, por favor, pegue na mão de alguém e diga: você vai se parecer mais com o pão que desceu do céu. Olha isso, não se pode apresentar o pão só porque quer apresentar o pão. Mais poder que a palavra tem a conduta, mais influência que as palavras tem o comportamento. Então ele olha e diz no versículo 18, aí no versículo 18 ele começa: pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará. Olha isso, isso aqui é basicamente uma cobrança, porque a gente sabe falar muito bem de defeitos, sim ou não? Eu vou provar. Mesmo que a Bíblia no Novo Testamento não nos autorize, após a revelação de Cristo em nós, não nos autorize a se autodenominar pecador, a gente gosta de falar, porque é como eu disse, é mais fácil deixar de lado a minha responsabilidade quando eu assumo alguns termos, quando eu abraço alguns dizeres que não tem
tem conexão com a revelação do Evangelho. Por exemplo, qual foi o momento em que uns dos apóstolos disseram: sou pecador? Em nenhum momento, porque depois da graça de Deus é possível cometermos pecados, mas se o nosso espírito está salvo judicialmente, não estamos mais na condição de pecadores. E é por isso que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele inicia assim: escrevo pois aos santos em Corinto, não aos pecadores, aos santos. Pastor, mas eu peco. Sim, você peca, mas a revelação da qual você tem posse em mãos, de que é um santo, deve elevar o padrão do seu comportamento. Quem vive dizendo que é pecador, já está praticamente preparando a plataforma do futuro para continuar seus pecados. Agora, quem aceita que é santo, segundo a revelação que recebeu do Espírito, eleva o padrão. Eu até peco, mas eu não volto a esse caminho. Eu até peco, mas não vou voltar a esta prática, porque o meu padrão já foi elevado pela revelação que em mim foi estabelecida. Segundo, a gente gosta de falar que não somos perfeitos. Sim ou não? Pastor, não somos. Isso é realidade. Eu sei que isso é realidade. Mas leia a Bíblia. E na carta aos Efésios, Paulo disse assim: sede, pois, perfeitos. Eu preciso que você olhe para alguém e diga para ela assim, ó: na Bíblia está escrito: seja perfeito. Prego para mim? Prego. Por que estou dizendo isso? A Bíblia, Paulo está dizendo para sermos perfeitos. Aí você diz: não, perfeição só na Nova Jerusalém, perfeição só no corpo glorificado, perfeição só na vida futura. Jesus, através de Paulo, está nos instruindo: é possível ser perfeito nesta vida e na condição difícil que você vive na sua carne. Por qual motivo? Porque a divindade decidiu habitar no seu interior e lhe dar a condição de perfeição. Por isso que santidade não é um assunto difícil para quem é cheio do Espírito Santo. Eu disse um assunto difícil, não uma prática difícil. Ser santo é uma coisa difícil, mas o assunto para um crente cheio do Espírito Santo e maduro não é um assunto difícil de se comunicar, de se falar ou se discutir. Está aqui ou não? Crente que dificulta muito assuntos cruciais como esse não quer ser santo. Mas na Bíblia você fala: não, mas na Bíblia está dizendo, não, mas é que depende da interpretação. Não, é que na leitura que eu fiz lá com o Caio Fábio. Vocês sabem quem é Caio Fábio? Sua pastora. Vocês não... Ixi, irmão, que bom, graças a Deus, tá perdendo. Irmão, você não está ganhando nada com isso aí, tá? Preste atenção. A gente está limitado? Sim, mas quando andamos no Espírito, não há limite para a prática da santidade. Você está aqui, diz amém. Você está aqui, diz amém. A primeira coisa que o Senhor chamou de deformidade, e a gente precisa transicionar o texto para a nova aliança para compreender 2 pontos. Como homem cego, repete, cego, mais uma vez. Vocês estão repetindo? Melhor isso aí. Mais uma vez, 1, 2, 3. Mais uma vez. O que a gente entende quando ficamos diante dessa palavra? O que interpretamos diante disso? Um homem cego, incapaz, impossibilitado de enxergar, de ver. Porém, numa interpretação espiritual e numa transição que estamos fazendo, a cegueira não é meramente não poder enxergar, porque cegueira aqui implica em algo espiritual. Primeiro, vamos à base. Primeiro, para um homem ficar cego no deserto, como eles estavam naquela época, era comum alguém ficar cego nesse tempo. Até dos descendentes de Arão era possível ficar cego. O que Deus estava dizendo é que o homem cego não pode ver para onde vai, e o homem cego não pode servir o pão porque não sabe onde colocá-lo. É uma pessoa que não tem discernimento para conduzir o pão. O cego não pode conduzir, sendo assim, ele não pode servir.
Agora vem a aplicação, porque segundo a história, no deserto era comum os homens ficarem cegos por causa de algumas infecções no Oriente que acontecia sempre, infecções oculares que aconteciam por causa de algumas bactérias, doenças que não poderiam ser tratadas, e isso os deixava cego, não era curável, ficavam limitados pela doença para sempre. E Deus diz: não podem servir. Primeiro, capacidade de não enxergar aqui é uma capacidade de orientar. Se você enxerga, você tem capacidade de orientar qualquer pessoa. Se você não enxerga, não há capacidade em você de orientar qualquer pessoa. Enxergar aqui também está falando de discernimento, a capacidade de discernir coisas espirituais ou naturais. Terceiro, enxergar aqui é uma capacidade de já ter a revelação de seu propósito. Não enxergar, estar cego nesse texto, é estar limitado, proibido ou até atrasado. Porque eu falo da graça, porque a graça manifesta tem o poder de remover a cegueira dos olhos de qualquer pessoa. E eu vou repetir para alguém, porque não deu um glória a Deus melhor. Vamos lá. A graça manifesta em Cristo Jesus, operada no Espírito Santo, é capaz de remover a cegueira dos teus olhos. Agora nós temos que entender que cegueira é essa. Uma pessoa cega não sabe para onde vai. Uma pessoa cega não sabe exatamente o que fazer. Uma pessoa cega, ela precisa de alguém para chegar a algum lugar. Alguém está me entendendo? Diz amém. O que é um cego nesse texto? Primeiro, alguém que não tem a capacidade de enxergar o seu propósito. O que conduziu esta pessoa a ser cega? Infecções, bactérias do deserto, situações do passado, caos na história da qual eu não soube administrar, caos, feridas que eu não obtive remédio e antídoto para tratar a tempo, e isto me deixou cego. Todo cego tem esse tipo de coisa, presta atenção. Todo cego, na aplicação espiritual aqui, ele se agarra mais aos outros para se sentir que está chegando a algum lugar, porque ele não sabe para onde exatamente vai e nem para onde deve ir. E por qual motivo ela é cega? Porque ela deixou as situações da sua vida, do seu passado, moldarem a condição que ela está hoje. Você está ouvindo o que eu estou falando? Feridas, bactérias, vamos citar algumas. As traições é um tipo de bactéria. As mentiras contra nós é um tipo de bactéria. A paternidade que não foi suficiente é um tipo de bactéria. A expectativa não atendida ou suprida é um tipo de bactéria. As minhas perdas do passado é um tipo de bactéria. O relacionamento que não deu certo é um tipo de bactéria, que sem o antídoto certo, aquilo vai moldar a minha condição presente e futura, vai me cegar. E todas as condições como estas, problemas que eu enfrentei no meu passado, possuem o poder de moldar o meu comportamento. Eles vão tirar o meu discernimento, eles vão remover a minha revelação, eles vão remover até a minha identidade, e a consequência disso é que eu perca o meu propósito. Vocês não estão vivos não. Perdeu o propósito, não sabe para onde vai, por isso que se mistura com qualquer coisa, qualquer pessoa, entra em qualquer lugar, se filia a qualquer ambiente, é movido ou dominado pela ansiedade, depressão. Por quê? Estou cego, não sei exatamente o que fazer da vida. E toda pessoa que não tem um propósito, pastora Sharon, é melhor ficar conectado a alguém, enquanto esse alguém caminha não sei para onde.
essa pessoa talvez nem sabe para onde está indo também, mas quando eu estou com alguém, parece-me que estou sendo aprovado, e nesse sentimento de que parece que eu estou sendo aprovado, você está aqui e diz amém. Parece que eu estou sendo aprovado, ao mesmo tempo parece que eu estou indo para algum lugar, quando na verdade eu não estou indo para lugar nenhum. Eu estou girando em torno do nada, e todo cego espiritual vai girar em torno do nada, vai rodear o nada, vai ficar indo para lugar nenhum, com gente que também não está indo para lugar nenhum. Entra em relacionamento que não tem propósito, é só para poder matar uma carência, uma situação que eu quero fechar. Eu não tenho amizade com meu pai me faz falta, então eu vou cobrar o afeto que o meu pai me deve de um namorado que eu agora vou ter, e isso não vai parar. É o dinheiro e outras coisas que eu vou adotar, porque eu não tenho um propósito. Eu vou descontar na comida a minha ansiedade, já que eu não sei o que devo fazer, eu vou comer pra caramba. É que hoje em dia não se fala sobre isso. Eu preciso que você diga uma frase para alguém. Fala isso: ir para lugar nenhum é tão pecado quanto praticar algo proibido. Essa mensagem te faz tremer na base aí? Porque faz eu. Ir para lugar nenhum também é pecado. Não encontrar a revelação de quem você é e do que deve fazer também é pecado, porque você está cego. Sendo assim, você está inapto a exercer o que é tua obrigação fazer. E você já é crente, é filho de Deus, é servo de Deus, mas não desenvolve nada, porque se consentiu em manter como uma coisa de estimação a sua cegueira. Você percebeu que tem gente que encontrou vantagem nas feridas do seu passado? Você já encontrou alguém que encontrou vantagem na dor? Tem gente que não quer ser nem curado, irmão. Nas conferências de milagre tem mulheres que não querem levantar da cadeira de roda. Você chega nela e fala assim: irmã, tu vai levantar agora, tu vai ser curada agora. Não quero. Não quer por quê? Porque desde que eu fiquei na cadeira de rodas, os meus filhos dão atenção para mim. Desde que eu estou com essa enfermidade, as pessoas ficam ao meu redor. E desde que eu estou com a enfermidade, eu tenho uma pensão para receber. Eu não tenho que ir para trabalhar para lugar nenhum. Eu tenho vantagens na minha dor. A mesma coisa são as questões emocionais. Pessoas que foram feridas no seu passado com mãe, pai, avó e sei lá quem mais, sofreu abuso, viveu algo terrível, foi vítima em um momento da história, mas entendeu que se vitimizar também tem vantagem. Enquanto as pessoas vão olhar para ela com aquela cara de pena e de dó e vão dar tudo aquilo que ela pede, é gente que não quer ser curada. Agora deixa eu lhe dar uma informação: o Senhor é o mais interessado neste lugar em curar a tua cegueira. Ele vai remover os caminhos tortos e vai endireitá-los nesta noite. Pastor, o que estás me dizendo? Eu estou te informando que o Espírito Santo tem interesse em tirar dos teus olhos o impedimento que te torna tropeço, pedra, e hoje vai te mover para a revelação que você precisa ter. Hoje você vai enxergar em nome de Jesus. Quando você receber a revelação de quem você é e do propósito que tem, você vai parar de descontar na comida tuas ansiedades. Sabia que em Mateus capítulo 6 Jesus falou de ansiedade e definiu a ansiedade como um sintoma de um pecado, um sintoma de uma idolatria? A preocupação com o amanhã, a preocupação com o que veste, a preocupação com o que vai comer, a preocupação com o que vai vestir e calçar para Deus é pecado. Porque você fica focado nas preocupações do que deve acontecer ou do que vai acontecer, e isto acaba lhe distraindo do que você deve ser. Quando a minha preocupação é maior do que quem sou em Deus, esse problema, essa preocupação me rouba de Deus, e tudo aquilo que te rouba de Deus é um ídolo.
É por isso que tu está ficando acima do peso. Está aqui ou não? Uma vez eu falei isso numa mentoria. Deus quer que você emagreça. E os irmãos, que isso, pastor? Que isso? Deus me aceita como eu sou. Falei, mentira. Deus não te aceita como tu é. Se Ele te aceitasse como você é, não enviaria Jesus, para no final dizer, se pareça com Ele, não com quem você é hoje. Eu vou falar. Eu posso ser mais claro? Ok, então para quebrar o gelo, você vai olhar para alguém e vai me ajudar a falar essa pancada aqui. Olha para alguém e fala assim, ó, se você morrer antes da hora, por causa das bactérias que te atrasaram, você morre em pecado. Fala alguma coisa, irmão. Eu já tenho ensinado, toda morte precoce é uma morte pecaminosa. Você não precisa pular de um prédio para definirmos que aquele ato seu foi um pecado. É só você morrer antes dos 30, 40, 50, quando na verdade deveria ter morrido como Abraão. Abraão morreu velho e farto de dias. Você pode engolir essa palavra ou não? Eu já engoli, fez um efeito tremendo aqui. Pode. Escute isso. Farto de dias é morrer vazio. É um homem que viveu tudo o que tinha que viver, e não é o que ele queria viver. Ele viveu o que estava no roteiro do Deus que o chamou. Ele utilizou todos os teus dons e habilidades, ao ponto que quando morreu, morreu sem nada. Quando você morre precocemente, você morre cheio demais. E por morrer cheio demais, você morre em pecado. Tinha livros que deveria ser postado e não foi. Tinha um ministério que deveria ser despertado e não foi. Por causa de uma idiotice no trânsito, você matou. Por causa de comer demais, engordou, depois não conseguiu emagrecer, infarta. Aí vem no velório, se me chamar vai se lascar. Porque no velório a gente gosta de mentir. Aí essa cara de vocês está muito engraçada. No velório a gente gosta de mentir, não é? Aquele letreiro azul, aqui ó, aí cita Eclesiastes, cita o Evangelho de João às vezes, ou na maioria das vezes cita 2 Timóteo 4, 7 e 8. Aí como é que está no texto lá? 2 Timóteo, alguém pode colocar aí para mim? 2 Timóteo 4, 7 a 8. Meu Deus! Eu vou acabar a pregação já, tá, irmão? Vocês querem ir embora? É isso mesmo. Eu não sei, tá meio errado. 7, 8, 7, cadê o 7? Versículo 7. 4, 7. 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A maior mentira nos velórios. Primeiro, se morreu precocemente, não combateu combate nenhum, perdeu para si mesmo. Segundo, acabou a carreira, não acabou, porque você nem começou. E se começou, não terminou. Terceiro, guardei a fé. Guardou não, você não guardou a fé, porque se tivesse guardado a fé, tinha acabado a carreira e tinha também combatido o bom combate. Você não creu o suficiente para viver tudo que tinha que viver. Se cuidar faz parte da característica de quem vê. Eu vi quem sou, eu vi o que eu tenho que fazer, e por isso não aceito viver menos do que eu tenho que ser e viver. Pega na mão de alguém e diga: o Senhor está mandando você viver o seu propósito. Pegue na mão de alguém mais uma vez e diga: Deus está te mandando viver o seu propósito. Alguém vai dar glória a Deus aí?
homem cego não pode servir, porque o homem cego começa e não termina. O homem cego não tem direção. O homem cego não tem discernimento. O homem cego é uma vaca que vai com as outras. É alguém que vive como piolho, vai pela cabeça dos outros. Quem vai pela cabeça dos outros, se a opinião de alguém tem o poder de mudar a sua rota, você não está vivendo propósito nenhum. Você está vindo apenas na igreja carregando uma Bíblia e fingindo que é crente. Mas o Senhor hoje vai te mover para um lugar onde a responsabilidade será algo comum na sua vida, por causa da revelação que vai brilhar no seu entendimento. Segundo, homem coxo também não pode servir. Grita bem forte, coxo no 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coxo. O coxo também não pode servir. Perguntinha, respondem aí. Coxo é paralítico? Olha os caras, meu Deus. Eles ficam assim. Não sei. Escute, o coxo é o paralítico? Não, irmão. Paralítico não anda, é atrofiado. Posso fazer uma aplicação aqui? Paralítico é todo aquele que não conheceu a graça de Deus. Ele não anda, porque quem dá condição do homem andar em direção ao seu propósito é a revelação do Espírito Santo. Você está aqui? Então paralítico não é um crente. Quem anda normal? Conheceu a Cristo, recebeu a revelação. Quem é o coxo? Ele também anda, mas ele anda desequilibrado. Se ele anda assim, ele anda mais devagar que os outros, mas ele está indo para o mesmo lugar que os outros, só que ele não vai chegar no mesmo tempo dos outros. Não pegaram. Quem é o coxo? O desequilibrado. Se ele anda, conheceu a graça, conheceu o Espírito Santo, vive a fé, mas vive de forma desequilibrada. Ele não obedece tudo que deve obedecer, ele não conhece tudo que deve conhecer, e ele mesmo se atrasa. Então ele está indo para o mesmo lugar que os outros vão, mas ele não vai chegar no tempo certo, ele vai viver atrasado. Vou dar uma explicação melhor para você aqui. Eu estou falando do crente que dá mancada. Pegou? Esse termo nem se usa hoje. Bom, eu não estou muito atualizado, mas eu sei que não usa. Não usa muito esse termo hoje, da mancada. Mas da mancada é não honrar o que disse, não fazer o que deveria ser feito, não obedecer o que deveria estar obedecendo, não ouvir o conselho que deveria ouvir, não se submeter como deveria submeter. Todo arrogante e orgulhoso vai estar mais atrasado que os outros, e o resultado dos outros vai gerar tristeza nele, porque ele não conseguiu chegar lá a tempo. Quem dá mancada vive atrasado. O problema nunca é ir para a direção certa. Eu vou aqui quebrar aquela poesia que a gente fica usando. Não, o negócio aqui é chegar no seu tempo. O que importa é você chegar no lugar certo. Tem um tempo para as coisas se concluírem. Tem gente aqui que está atrasada demais. Eu fui pregar em Sapopema uma vez, há mais ou menos uns 9 anos. Aí foi um pregador comigo que tinha parado de pregar por mais ou menos 5 anos. Ele parou de pregar. Aí ele quis me ouvir. Foi lá em Sapopema, eu preguei num evento, ele sentou no púlpito comigo e ele me ouviu pregar Êxodo capítulo 12. Aí eu destilei aquele texto, joguei segredo para cá, segredo para lá, e ele ficou assim. Quando terminou, eu entrei no carro, porque foi ele que me levou. Eu sentei no carro e ele começou a chorar. Eu achei estranho, a mãe dele estava com ele. A mãe dele falou assim: que é isso, menino? Tá chorando por quê, filho? Nunca vi chorar desse jeito. Aí eu estava no banco de trás, olhando pro retrovisor, tipo, o que está acontecendo nesse carro? O cara veio assim: não, aqui. Eu não podia rir, claro. Vai lá. Eu vendo Salatiel pregar, eu vi
o quão atrasado eu estou. Eu deveria estar mais longe que ele. Eu deveria estar voando mais alto que ele. Eu deveria estar pregando melhor do que ele, mas eu não estou porque eu decidi atrasar a minha vida. Esse é o problema de mancos. Se ele atrasa a própria vida, ele fica bravo, triste, porque o outro chegou primeiro. Eu preciso que você olhe para alguém e diga para ele: pare de atrasar a sua vida. Você está mancando demais. A tua arrogância vai até onde? O teu orgulho vai até quando? Quando é que tu vai abaixar a cabeça e falar: estou errado? Quando é que tu vai olhar para o teu conselheiro e falar: realmente eu sou um bobo, um tonto, que vive atrasando a própria vida porque quero discutir, ao invés de abaixar a cabeça e entender que Deus tem algo na minha vida? A gente fica girando em torno do nada porque queremos. Eu quero que você compreenda isso. O manco está indo para o mesmo lugar, mas ele não vai chegar na hora que deve chegar, porque ele vive dando mancada no meio do trajeto. O importante nunca é chegar, o importante é aproveitar o máximo o trajeto que a gente está fazendo. Amém ou não amém? Posso parar ou nós... Pode parar? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. É perigoso esse pedido. Olha o próximo texto. O nariz chato. Eu gosto desse cara. Fala comigo: nariz chato. Esquece, não é o chato. Porque às vezes o chato que está do teu lado salva a tua vida. O chato que está andando contigo, que puxa a tua orelha assim, ó. Que é esse cara? Esse cara vai salvar você. Aí vou repetir de novo. Tem uns caras aqui que não gostou do que eu falei. Olha para essa pessoa e fala assim: ó, dá valor a mim que sou chato. Esse chato aí vai te fazer andar mais 2 milhas. Esse chato aí vai te conduzir à formação e receber um diploma na mão. Esse chato aí vai enriquecer teu ministério. Esse chato aí vai impedir você de pecar de novo. Esse chato aí vai puxar a corda quando você quiser pular. Dá valor aos chatos que Deus colocou na tua vida. Não é o chato, não é pessoa chata, até porque para cuidar de gente, a gente tem que ser chato. Entendeu? Entendeu, irmão? Tem que ser chato. Olha para cá. Porém o nariz chato, na melhor versão, na ACF, vai estar assim: nariz esmagado. Em versões massoréticas, que são mais próximas do original, essa expressão, nariz esmagado. O que é um nariz esmagado? Gente, o nariz serve para quê mesmo? Como é que é? É para você cheirar também. Você discerne que carne está sendo feita no fogão? Claro, se você é um bom cozinheiro. Quem não cozinha nada, ele faz assim: o que está sendo feito aí? Porque ele não sabe discernir o que é que está na panela. Quem cozinha há muito tempo, faz isso aqui, ó. Isso aqui é frango, hein? Carne vermelha, músculo na panela de pressão. O cheiro fala de discernimento. Olhe para alguém e diga: você precisa de discernimento. As pessoas se enganam com profecias mentirosas porque não têm discernimento. Você sabe qual a diferença entre revelação e profecia? Você sabia que uma pessoa pode acertar revelação e errar profecia num único momento? A maioria dos reveladores, quando começa a revelar, eles vêm. Para você saber que é Deus que está falando contigo, você mora na rua Antônia Maria de Souza, o número da sua casa é 430, a porta da tua casa é da cor branca, você deixou uma toalha em cima do seu sofá. Para você saber que é Deus, você deixou uma cinta em cima da sua cama, e assim diz o Senhor: você vai mudar de vida em 15 dias. Ele acertou o endereço, número da casa, cor da porta, a toalha no sofá, a cinta na cama, mas em 15 dias não aconteceu. Eita!
porque a profecia é aquilo que aponta para o futuro. A gente se engana porque não tem discernimento de espíritos. Não sabemos quem está falando com a gente. A igreja às vezes é tão imatura que basta alguém revelar um detalhe que é sabido de demônio, de família, que a gente pula para cima e erra a profecia. Você está aqui ou não? Falta discernimento. O que leva os homens a abraçar doutrinas que a Bíblia reprova? Falta de discernimento. O que faz alguém andar com gente mentirosa? Falta de discernimento. O que leva alguém a andar com pessoas destrutivas e tóxicas? Falta de discernimento. O que leva alguém a ficar fraca no corpo de Cristo? Falta de discernimento. Para você ter noção, é a falta de discernimento que torna a ceia maldição na tua boca. Está escrito que aqueles que não discernem o corpo de Cristo, eles simplesmente participam da ceia indignamente e serão culpados do corpo e do sangue. Aí o texto conclui assim: por isso que há entre vós fracos, doentes e outros que já até morreram antes da hora. A falta do discernimento vai te matar. Fala alguma coisa. Detalhe, eu estou apressando aqui, tá, irmão? Sei que você quer ir embora, quer comer lanche. Os crentes gostam de comer. Nem entenderam, tá tudo certo. Próximo texto. Aquele que tem nariz esmagado não pode servir porque não tem discernimento. Quem não tem discernimento vai dar os piores conselhos. Quem não tem discernimento vai dar as piores palavras. E a falta de discernimento vem pelo nariz quebrado. Alguém quebrou o nariz, alguém quebrou o discernimento. E eu vim lhes dizer que a graça vai restaurar o que está quebrado na tua vida hoje. Principalmente o discernimento. O Senhor vai restaurar o discernimento na tua vida. Formas de como se conseguir discernir coisas: andar com quem discerne todas as coisas. Você sempre vai se parecer e características serão desenvolvidas em você na medida que você anda com alguém que tem as características que você deseja. Os segredos dos milionários continuam sendo o mesmo. Quer ser milionário? Que milionário você conhece, com qual você anda? Não tem como desejar ser milionário andando com pobre. E pobre não é uma questão de ter dinheiro ou não ter, porque riqueza é uma questão de mentalidade, assim como pobreza é uma questão emocional. Está aqui ou não? Com quem você anda, você se parece. Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com gente que discerne todas as coisas, a consequência será você discernindo todas as coisas. Você vai conseguir discernir com quem anda, o que deve fazer, o que deve ser feito, o que receber, o que não receber. Próximo: aqueles que possuem mãos e pés quebrados não podem servir. Segura essa aqui porque vai doer um pouquinho. Pés e mãos quebrados, quem são estes? Está no próximo texto, versículo 19. Ou o homem que tiver pé quebrado, ou quebrada a mão. Levante a sua mão comigo e diga: minha mão funciona. Balance os pés e diga: os meus pés funcionam. A questão é: espiritualmente suas mãos e os seus pés funcionam? Como assim? Pés e mãos falam de poder, de avançar e construir. De novo, pés e mãos falam de avançar e construir. Quem tem pés espirituais ativos anda em direção a seu propósito. Quem tem mãos ativas trabalha para construir seu propósito. Pergunta: se as mãos e os pés espirituais estão funcionando, você está construindo e avançando. A questão é que a gente, pastora Sharon, deturpou o sentido das coisas, porque para nós construir é levantar monumentos, é levantar coisas aparentes. Isso é construir para muita gente. Para Deus, construir é dar frutos e não resultado.
Vou repetir: para Deus, construir alguma coisa é dar frutos e não resultado. Parece a mesma coisa, mas não é, porque dar resultados é construir algo aparente, construir algo diante dos olhos das pessoas, e elas aprovarão ou avaliarão o que você fez. Agora, dar frutos não é construir coisas, é construir gente. Você está aqui ou não, irmão? As mãos que constroem e os pés que avançam. E aqui está o detalhe: ambas estão juntos. Se as mãos estão ativas, os pés também precisam estar ativos. Dar frutos é construir gente, é discipular gente. E tem gente tão pobre nessa terra que a única coisa que ele deixa é herança. Os ricos deixam legados, homens e mulheres construídos por aquilo que ele tinha de Deus. Você está aqui, dá um glória a Deus, irmão. Pé e mão quebrado. Próximo texto. Você já entendeu isso aqui? Eu vou dar uma pulada rapidinho para você entender onde eu quero chegar. O próximo aqui não é tão fácil de assimilar, não, mas eu preciso que você entenda aqui nesse tópico que eu acabei de passar, que gente que dá desculpa para tudo não serve. Fala alguma coisa. Quem dá desculpa para tudo tem a mão quebrada, tem o pé quebrado. Ele não avança e também não vai construir. Outro ponto: onde quer que essa pessoa entra, ela trava e não avança e não constrói ninguém. Percebeu que todo aquele que tem mãos e pés quebrados também gosta de quebrar a perna dos outros e a mão dos outros? É comum dessas pessoas. Se eu não construo, eu fico irritado com quem constrói, porque essas pessoas estabelecem na própria cabeça delas, na cabecinha míope delas, elas estabelecem que esta é a condição natural. Eu não construo e ninguém à minha volta constrói. Gente pessimista, coloca problema em tudo, defeito em tudo. Você monta o projeto, para que isso aí? Não precisa não. Ninguém vai quebrar teus pés e ninguém vai quebrar tuas mãos. Vou repetir: ninguém vai quebrar os teus pés e ninguém vai quebrar as tuas mãos. Deus está restaurando você por completo. Você vai construir e você vai avançar. Outro ponto aqui no próximo texto: o anão também não pode servir. Para Deus, o anão não alcança o altar. Isso aqui, vocês dão até risada, né? Olha os caras. Carnalidade come solta. Preste atenção: o anão também não pode servir. Por qual motivo? O anão não alcança. Só que numa aplicação espiritual, olha o Alisson lá, o cara está desviado. O anão é aquele que, segura essa aí, não quer crescer mais. É o irmão aqui, irmão, vigia. Eu não estou falando de coisas literais. Anão é aquele que não avança mais, não cresce mais. Ele é conformado com o tamanho que está. Ele se conformou com a estatura que tem. Então, se eu prego, eu não preciso estudar mais. Para que ler tantos livros? Para que ler a Bíblia inteira várias vezes? Para que fazer curso de oratória? Para que estudar sistemática? Para que o Espírito Santo fala na minha boca? Covarde. Se músico não quer estudar, não quer avançar, não quer entender, é isso que eu estou falando. Quem quer ficar do mesmo tamanho não vai conseguir administrar tudo que pede para Deus. Deixa eu falar outra coisa. Tem coisas, eu já falei aqui uma vez e repito, tem coisas que a gente pede para Deus, da qual não temos capacidade para sustentar depois que recebe. E é por isso que Deus não pode confiar algumas coisas na tua mão, porque você se contentou com o tamanho que tem.
Quem se contenta com o mesmo tamanho não consegue administrar coisas grandes. E percebeu que coisas grandes geralmente a gente consegue encontrar na nossa boca, mas não nas nossas mãos, como capacidade para administrá-las. Deus, Ele quer formar a sua capacidade antes de entregar alguma coisa. A lição da parábola que Jesus ensina em Lucas capítulo 15, versículo 11, já nos deveria ensinar. O menino mais moço pede ao pai uma parte da fazenda. O pai entrega o que ele pediu, mas quando ele saiu com o dinheiro, ele perdeu assim. É pedir muito sem capacidade para administrar o que pede. Aleluia, dá uma glória aí. Por favor, pega na mão de alguém para nós encerrar e diga para essa pessoa, pelo amor de Deus, diga, não, isso é eu que estou falando só. Diga para essa pessoa, diga, você não pode mais pedir o que você não tem capacidade ainda de administrar. Será mais inteligente você orar para Deus aprimorar você do que você pedir coisas extraordinárias. Sabe o que é mais extraordinário você pedir quando dobrar o joelho hoje? Um desafio. Eu vou repetir. Pastor, quem é que pede prova? Inteligentes. Quem é que pede desafio? Gente que vai ser grande amanhã. Quando eu não sei o que pedir, é a prova de que eu não sei administrar as coisas que desejo. Quando eu peço um desafio, o desafio revela para mim quem eu já sou em Deus, só não sabia disso. O desafio tem o poder de revelar para mim o que tenho e não sabia, quem sou e não sabia, e deu horário para eu acabar. Diz amém. Eu vou terminar aqui. O anão não quer crescer. O próximo é o corcunda não pode servir. É aquele que vive olhando para baixo. Amém ou não amém? Aqui é uma questão de pessoas que se vitimizam muito. Quem se vitimiza demais não é relevante. Quem se vitimiza demais não pode cumprir chamado. Quem se vitimiza demais não pode cumprir ministério. Quem se vitimiza demais não vai sair desse estágio. Corcunda, Deus vai te endireitar hoje aqui. Olhos defeituosos, que na versão, como é que está aqui? Verso 20. Belida nos olhos, está muito fraca essa versão. A versão original, não ria. Crente. Na versão original, sabe como é que está? Aquele que for vesgo não pode servir. O que é um vesgo? Tudo bem, esquece, para de imaginar. Na aplicação espiritual, é aquele que não tem um único foco. É aquele que olha para cá e olha para cá. Cadê o texto? Ah lá, vesgo. Está lá, vesgo. É aquele que não tem um foco. Em outras palavras, ele não tem um Senhor apenas. Ele serve a Deus e também aos ídolos do seu coração. Ele serve a Deus e também às feridas que preservou aqui dentro. Se você serve a dois, você não serve a dois. Você diz, mas serve apenas a um. É aquele que prevalece. O Senhor vai endireitar os seus olhos, porque a falta de foco te faz se perder. Outro ponto: sarnentos. Sarnentos. Isso aqui pegou, né? Sarnentos não pode servir. Eu já tive sarna. Qual era a idade que eu tive, mãe? 7 anos, um monte de bola na cabeça assim, ó. Aquela coisa mais ridícula do mundo. O cabelo é aquele monte de... Quem teve sarna na vida aqui? Vixe. Vixe. Deixa quieto, deixa abaixo. Ó, eu não falei nada. Tá na internet, tá amarrado. Ó. Escute, sarna é aquilo que nos leva a se irritar. Ó, sarnento se coça muito. Ele se coça,
ele não se aguenta. Isso aqui fala de gente fofoqueira, gente que não suporta ficar longe de um grupo de, você está sabendo? Que não consegue sair daquela página do Instagram em que o conteúdo é só falar dos outros. Sarnento não é só quem fala, sarnento também é aquele que não se levanta da mesa. Vou repetir: sarnento não é só quem fala, sarnento também é aquele que não manda o outro calar a boca. Por que tu está falando do pastor? Por que tu está falando do irmão do louvor? Por que você está falando do fulano? Eu queria saber. Faz o seguinte, vou ligar para ele aqui agora. Aí, não liga não, ele tem que vir aqui se defender. Quer acabar com uma fofoca? Ou se levanta da mesa, ou liga para quem está sendo a vítima do momento. Na hora, segura quem fala assim: vamos justificar essa situação aqui. Pastor, eu vou embora. Ó, quem fala mal já está cometendo o pecado de Lashon Hará. Mas quem ouve e ainda fica confortável, também está praticando Lashon Hará. Deixa eu perguntar: quem é que você matou hoje? Porque segundo Tiago em sua carta, ele diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida do seu irmão. Que sangue você derramou ontem? Eu acho que algumas ligações precisam começar a ser feitas, para que você acerte as contas, porque tudo que você deve dever a alguém, segundo Paulo, só o amor é que você tem dívida eterna. Não matar ninguém. Pare com essa coceira. Se não me fala o que aconteceu, ai meu Deus, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber. Quando você vai no salão, ô mulheres, olha pra cá, aquele salão de unhas, salão de cabelo, é só entrar. Menina, você não sabe da maior. Ai, conta, senão eu não vou dormir à noite. Deixa eu terminar isso aqui. Leproso também não. O leproso é o insensível, o irreconciliável, porque leproso não sente dor. A lepra tira a dor, e todo leproso não sente dor, então ele é insensível. Você comunica a sua dor com ele, e o leproso não consegue se compadecer. Ele diz: tem pecado aí, alguma coisa você fez. Não, você é culpado em alguma coisa. Não, mas eu não fiz. Não, você é culpado em alguma coisa. Ninguém sofre assim à toa. Outro ponto, e agora eu termino, eu prometo que é o último tópico. Tá, deixa eu concluir essa parte. Leproso, orgulhoso, nunca está errado, pisa nas pessoas, não pede perdão. Agora é pior, provoca rebelião. Pergunta para mim, pastor. Não, pergunta, vai lá, pastor. O que é uma rebelião? Uma feitiçaria. Para alguém ser feiticeiro, não precisa fazer mandinga. Para alguém ser feiticeiro, basta colocar alguém contra alguém. A Bíblia diz que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria é estabelecer uma contenda, é desejar o lugar do outro, é colocar alguém contra o outro. Isso é feitiçaria. Deixa eu terminar aqui agora. O próximo agora, ele não vai embora. Testículo quebrado. Pode repetir? Esse não pode servir. Testículo quebrado é o que, pastor? Você já sabe. Incapacidade de gerar filhos. É crente, serve a Deus, mas não gera ninguém. Eu posso falar uma coisa bem forte aqui, irmãos, que já foi alvo, já foi tema das minhas discussões da madrugada. A capacidade que a gente tem de cumprir o rito perfeitamente e no dia do julgamento com Cristo não ter nada para apresentar. Porque nada do que você construiu na terra sobe contigo.
Só pessoas que você constrói sobe como frutos. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quantas línguas você fala, não importa o quanto do manto você é, se você não constrói ninguém, você não tem nada. A gente está apegado às nossas credenciais, a gente está apegado aos nossos ritos, nas nossas tradições. Em contrapartida, tem gente morrendo na estrada e a gente passando de largo. Jesus pergunta: quem é o próximo do homem que foi assaltado e está quase morto na estrada? O sacerdote passou e não quis tocar, porque praticamente definiu como morto. Tocou em morto, ele vai estar com um risco com a lei. Levita, não toque em morto também. E está lá o homem, o samaritano, que não tem nada com aquele judeu. Pelo contrário, o samaritano tem rixa histórica. Saiu do seu cavalo, pegou aquele homem, tratou suas feridas e levou-o para uma estalagem. Eu estou dizendo, quem constrói pessoas é maior que o sacerdote, é maior que o levita. Você está aqui, irmão? Quem você construiu? Quem você pode olhar para trás e falar assim: ó, aquela pessoa ali foi eu que discipulei. Aquele ali, ó, eu construí o Jesus na vida dele. Deu trabalho, mas eu construí. Não é nesse negócio de ficar. O maior engano que eu vejo, pastora, é quando alguém fala assim: eu estou fazendo um discipulado, estou dando um discipulado para alguém. Aí eu pergunto: como é que é o seu discipulado? Ele fala assim: eu abro a Bíblia e dou um estudo da palavra. Eu falei: isso não é discipulado, não, irmão. Não, é sim. Não é. Dar um estudo para alguém é dar um estudo para alguém. Discipulado é conectar a vida do outro à sua. Jesus, quando quis discipular, ele não saiu distribuindo apostila. Jesus, quando quis discipular, ele não saiu distribuindo apostila para todo mundo. Ele saiu dizendo: vem e me segue, dorme comigo, fica na minha casa, come comigo, senta na minha mesa. Eu vou te mostrar quem sou eu, e quem sou vai moldar quem você precisa ser. Discipulado não é dar estudo para alguém, discipulado é ser o próprio conteúdo para alguém. Deus te fez uma carta viva e aberta para os homens. Os homens que não querem ler a Bíblia vão ler você. Os homens que não sabem o que é capítulo, o que é livro, onde está, que texto, que não sabe, mas ele vai ler você. Ele vai ter que te rasgar. Uau, meu Deus do céu. Ah não, vou de novo. A Bíblia a gente abre, não abre? Eu posso falar ou não? A Bíblia a gente abre. Para a gente entender os segredos da palavra, temos que abrir a Bíblia. As pessoas que não têm revelação da palavra e nem querem tocar nesse livro, para saber o conteúdo verdadeiro, vão ter que te abrir também. Pegou? Por isso que você sofre na mão de alguns. É por isso que alguns rasgam você, para saber que conteúdo tem aí dentro. E geralmente quando alguém é rasgado, contraditado, quando alguém tem uma oposição forte, geralmente quando rasgam é que sabem se o conteúdo é verídico. Quando pisam no teu calo, o que acontece? Quando falam de você, o que acontece? Quando brigam com você, o que acontece? Se eu me levantar, a minha mão, ó, eu sou, mas a minha mão não é não. Vão rasgar, e o Senhor vai permitir, para que você construa alguém. Alguém só vai saber quem é seu Deus quando abrir e forem conectados a você. Você tem medo que vão na tua casa? Você tem medo que vão ao seu trabalho? Você tem medo que eles vão aonde você fica? Fora desse lugar? Não, é porque vão saber as palavras que eu uso, né?
vão saber os altos palavrões, vão saber o meu trato. O Senhor hoje diz: testículos quebrados não podem servir. Quem você está gerando para Deus? Se esta mensagem te conduziu a um lugar específico no Espírito Santo, sai do seu lugar agora, e eu te convido a estar comigo aqui. Só se esta mensagem mexeu, se o Espírito Santo tocou em ti e te conduziu por revelação a um lugar de entendimento. Fique de pé. Tem uma música antiga. Meu Deus. Varão, que tom você tá? Eu quero voltar ao primeiro amor, Mi maior, amor, ao primeiro, faça em menor, amor, eu quero voltar. Volta para lá. Quem conhece essa música? Eu quero convidar os crentes a vir aqui, se você sente do Espírito de vir aqui. Pastor, eu quero ir para tratar as deformidades. Eu ando muito distraído, e esse é o problema. A distração tem um poder, pastor Wellington, de remover da gente o senso de que estamos fazendo algo errado, porque as distrações nos acomodam. Elas são melhores do que os desafios do propósito. Só que as distrações, elas não estão só te atrasando, elas estão te matando. Fisicamente, emocionalmente, você está morrendo. Só que o caminho do retorno é a resposta que você precisa dar a Deus. É hora de você parar de querer respostas de Deus, e agora é momento de você dar respostas a Deus. E a resposta que a gente dá a Deus é a responsabilidade com aquilo que Ele nos confiou. Os tesouros de Deus são preciosos demais para você simplesmente deixá-los armazenados dentro de você, não fazer uso deles com responsabilidade, porque está perdendo tempo com as distrações da sua vida. Então hoje o Espírito Santo está nos fazendo pelo menos lembrar de que lugar nós estamos e de que lugar temos que ser tirados para sermos relevantes. Estas deformidades aqui, pelo menos essa mensagem não é para gerar grito, pulo, fogo, não é mesmo? Mas nós estamos nos últimos momentos da igreja, e a gente está brincando, a gente está fazendo culto, está pulando, rodando, liberando palavra profética, sem primeiro ensinar o povo de Deus a ter responsabilidade com o que já nos foi confiado. Vamos pensar o seguinte: hoje ninguém pede novidade. Hoje todos pedimos capacidades novas de Deus, como por exemplo, remova de mim as minhas deformidades, Senhor. Eu quero servir o pão no altar. Pegue na mão de alguém, você que está aqui. Vamos fazer essa comunhão? Vamos fazer essa comunhão? Pegue na mão de alguém. Isso. Essa é a reforma que Deus quer fazer em você. Essa é a reforma que o Espírito Santo quer fazer dentro de você. Fecha os olhos. Espírito Santo, se tu estás nesta palavra, não peço vento, não peço fogo, eu não peço terremoto hoje aqui. O que peço é a voz mansa e suave dentro da caverna dos Elias nessa noite. Essa voz que leva essas pessoas a derramarem lágrimas no altar,
como o Senhor já fez comigo e como o Senhor ainda está fazendo comigo quanto às minhas deformidades. E aquilo que o Senhor começou a fazer em mim, o Senhor começa a fazer neles aqui nessa noite. Nós estamos diante do Deus da graça, aquele que não tem limites para reformar o que está quebrado e fora do lugar. Eu oro por todos eles, porque são preciosos para ti. O Senhor não quer nenhum deles perdido, perecendo antes do tempo,